Bom dia, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista, onde a pessoa que vos fala está com insônia. Aí eu fui dormir até que cedo, mas acabei acordando de madrugada. E como eu fico meio que no tédio, eu resolvi fazer mais uma live a respeito aí dessas filosofias que eu estou tentando levantar sobre espiritualidade, anarquismo e as visões aí modernas sobre religiosidade, metafísica, enfim. O que vai aparecendo eu vou falando. Então hoje vai ser o tema esoterismo e autonomia. Eu separei aqui alguns pensamentos sobre esse tema e a gente vai pensando junto sobre isso. Mas a princípio é necessário a gente arquitetar os pensamentos que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós estamos na nova era, a era de Aquário, da globalização. O que isso significa? Existe um espírito rebelde dentro da gente que deseja superar a dualidade, o binarismo, né? Esses conceitos que parecem reduzir a infinitas possibilidades que é a experiência de ser um ser humano, né? A vasta imensidão disso. Contudo, a dualidade e o binarismo faz parte de um princípio instintivo de criação de realidade, de experiências como, por exemplo, como eu posso dizer, simbólica, cognitiva, que é experienciada. Então a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? O 3 não exclui a existência do 2, como o 2 não exclui a existência do 1. Então, quando a gente fala de infinitas possibilidades, a gente está falando de uma no esoterismo e nas filosofias metafísicas, né, deixando claro, nós vamos estar falando de um plano quântico. E quando a gente fala sobre o binarismo, né, sobre coisas mais duais, como coisas mais materiais, aí a gente está falando do ego em seu posicionamento aqui na natureza. Ai, que daí seria o aspecto mais na questão da dualidade, né? Então, a gente trabalha com essas duas perspectivas, que isso são campos da filosofia, com certeza, mas é claro que de uma filosofia esotérica, mas que também, na verdade, beira muito mais a metafísica existencialista, se for parar para pensar, que eu vou tentar aqui trazer, na minha visão, sempre, né, essas distinções. E tento ser sempre imparcial sobre o que eu mesmo acredito, sobre o que eu penso. Tento, né? Porque é difícil separar aqui eu de eu mesma, né? Mas eu vou tentando sempre deixar relacionado a diferença dentro de um filtro meu do que seria esotérico, de um pensamento místico, de um pensamento sobrenatural, né? De uma coisa que é mais existencialista, humana, como perspectivas mais poéticas, metafísicas, né? Sobre a existência humana, o infinito, sei lá, a origem da consciência, coisas do gênero. Esoterismo refere-se, então, ao quê? O que é o esoterismo? Ele é o aspecto que coloca o ser humano como uma... não, desculpa. O esoterismo é um conjunto de comportamentos, de cultura, né? Então, que envolve aí a crença no místico, no sobrenatural, e que por mais que esteja nesse campo do sobrenatural e que pode trazer os dogmas religiosos, né? Também traz visões espirituais. Então, qual seria a diferença de uma visão espiritual para uma visão dogmática religiosa? Né? O dogma é aquela
performance cotidiana, de uma filosofia de vida inflexível ou quase inflexível, que tem poucas diferenças, que faz com que a pessoa construa a sua moral, né, dentro de uma ética supersticiosa. Então, o esoterismo traz aspectos de superstição. E aqui eu não estou dando ainda juízos de valores. Eu estou falando que é assim, não estou falando que é bom, que é ruim. Estou falando que o ser humano é assim. Então, a visão espiritual, ela já vem com um aspecto de sabedoria, uma sabedoria ancestral. O que eu aprendo com isso? O que eu consigo tirar de importância dentro dessa história, dessa ancestralidade, certo? O que veio para poder me favorecer enquanto ser humano e o que veio para, na verdade, me controlar, me gerir, tirar minha autonomia, né? Então, a gente tem o exemplo de Messias, que o Messias, ele tem essa questão de parecer que quando você entende de fato a história do Messias e as religiões messiânicas e como que ela se tornou, né? Se você pegar bem mesmo do que significa, o personagem Messias parece que está querendo trazer uma visão de autonomia para as pessoas. Então ele diz assim, pare, você não precisa dos sacerdotes, dos levis, dos fariseus para falar com Deus, né? É quase mas Deus nem existe, por que ele está falando isso? Mas para uma sociedade ao qual Deus se referia muito ao pensar, né, ao atingir a sua própria sabedoria de vida, isso tinha um poder filosófico. Então, é quase parecido com que os ensaios de Sócrates, quando Platão fala, né, dos ensaios de Sócrates, na ideia de que o Sócrates falava: por que a gente não pensa com a nossa própria cabeça? Né? O que você acha da estrutura social que a gente vive hoje? Ele perguntava para pessoas trabalhadoras comuns, que chegava e dizia assim, mas isso não cabe a mim pensar. Né? Quem tem que pensar nisso são os políticos. Aí o Sócrates falava, mas você não tem a mente, você não pode pensar? Né? Você não acorda todo dia, você vai trabalhar, daí você volta para casa, aí você espera o salário, você separa o dinheiro para os impostos ou coisas do gênero. Então você não tem a capacidade de também pensar numa nova forma de viver, né? Por que você acha que o sol nasce, o sol se põe? E aí isso acaba causando o que? A pessoa fica autônoma com seus pensamentos. Então, quando o pensamento messiânico, né, a religiosidade ali vem, ela começa a falar isso também, né? É como se o Messias estivesse falando isso também. Você não precisa de ninguém para rezar. E se você precisa de alguém para confiar, confie em mim. Né? Imagina se todo mundo falasse assim e a gente pudesse confiar realmente uns nos outros, que bonito que seria, não é? Seria algo especial. E vai ser, a gente vai aprender a confiar uns nos outros, a gente vai aprender a ver a sinceridade no olhar dos sentimentos uns dos outros, por mais difícil que seja. Mas a questão é a seguinte: é bastante difícil isso, mas qual que então é a diferença? Um exemplo que vou tentar dar alguns exemplos de qual que é a diferença de uma visão espiritual para um dogma religioso, certo? Então, essa é a lógica dos universalistas. Eu não me chamo de universalista em si, porque eu não pratico muita coisa assim, mas qual que seria? Eu estou aqui tentando mais mostrar essas visões, né? Então vamos lá. Se você escuta uma história como a de Moisés, que pega o povo, né, escravizado, e aí ele consegue trazer um entusiasmo tão grande para esse povo
que ele consegue salvar de fato, né, essa galera da escravidão ali que eles estavam vivendo. Então, o Moisés abre o Mar Vermelho e passa e tudo mais. Então, qual que é a história, a sabedoria ancestral dessa história de Moisés? É de que a luta do povo pode acontecer de diversas maneiras, que o povo tem fé e inteligência o suficiente para conseguir superar os seus dramas de escravidão. Então, mostra aí uma inteligência do povo mesmo que de forma humilde. Então, Moisés era muito humilde quando ele trata dessa salvação do povo. E isso é uma figura de poder político por si, né? Mas, mas o que acontece? Isso é a visão espiritual e universal. Então, todo mundo que ouvir essa história de Moisés vai tirar de si essa espiritualidade. É uma lógica universal, é uma ética universal, né? Então, que traz para si talvez até uma moral universal, que seria estar com o povo, estar com as pessoas humilde, né? Seguir o exemplo do heroísmo de Moisés, que é incentivar as pessoas a buscarem a liberdade. Então, a importância da liberdade, a importância de acreditar que você pode conseguir vencer e receber sua liberdade, né? É um exemplo, é inegável isso. Agora, aonde mora o dogma? Vai acontecer quando essas histórias elas começam a ser comemoradas, por assim dizer. Então, comemoradas é retomar a memória. Você vai retomar a lembrança dessas histórias. Aí, as religiões, tanto judaicas ou qualquer religião, vai falar assim, então, todo ano, em tal data, a gente vai comemorar essa passagem de Moisés de um lado para o outro, né? E aí vai ser comemorado com a visão dessa passagem. Aí chega lá e fala, não, todo domingo a gente vai comemorar essa passagem, a gente vai fazer um teatro, uma representação, um ritual, né, para relembrar essa passagem tão poderosa e acender no nosso coração de novo o entusiasmo do quê, né? Daí isso é o dogma. Por quê? Porque daí esse comportamento ele vai ter que ser sempre condicionado, né, para poder para justificar, por exemplo, a existência de um templo, né, a existência de um líder que vai ficar, né, um líder não, um chefe. Eu faço essa distinção sempre, né, de líder e chefe. Então, vai fazer sempre essa distinção de líder para chefe. Desculpa, gente, é que eu tô vendo aqui se tá funcionando, eu esqueci de abrir, mas tá assim. Ai, ufa, graças a Deus. Então, essa diferença que eu faço de líder para chefe, né? Bem, eu acho que vocês já sabem, né? Devem ter visto. Então, o líder é aquela pessoa que está junto com o povo. Então, Moisés é um líder. Agora, o chefe é aquele que bota a ordem e obriga as pessoas a fazer aquilo que ele mesmo não quer fazer, né? E sai ganhando em cima disso, que seriam os levis. Olha que interessante, né? Tô dando aqui um exemplo para vocês. Então, os levis seriam os chefes, enquanto Moisés seria um líder. E o que acontece? O líder, ele não é uma pessoa assim perfeita, né? Mas ele tem. Então, aí o que faz? Para a gente poder fazer esse ritual acontecer, né, essa comemoração entre aspas, precisa ter um espaço, e esse espaço precisa ser alimentado. Então, aí a justificativa das cobranças de dízimo, né, da existência de um pastor que trabalha em prol de uma construção desse teatro, entre aspas, com todo respeito aí, mas seria mais ou menos isso.
Eu queria falar de outro jeito que não fosse tão assim, mas esses seriam os dogmas religiosos. Por quê? Porque eles são inflexíveis, né? Eles, para você pegar e questionar a pessoa dentro de uma ética para mostrar para ela que aquilo é opressivo, leva muito tempo e às vezes é até considerado intolerância religiosa mexer nos dogmas das pessoas. Então veja a diferença da visão espiritual. É eu entender que o Moisés é um exemplo de fé que fez com que as pessoas ganhassem a liberdade, que é algo que elas mereciam e importante, porque a liberdade é importante, é dignidade de vida, e ao mesmo tempo eu querer construir toda uma narrativa de filosofia de história que vai ficar toda vez martelando no mesmo personagem, como se sugasse, né? Essa como se sugasse ele, como se sugasse a sua energia, fizesse um sensacionalismo, mas não é bem um sensacionalismo, é uma apropriação também, mas seria uma banalização, né? Até chegar a um ponto que perde ao porquê daquilo, porque na realidade, para o espiritual, você não precisa ficar toda vez, por exemplo, eu não preciso ficar toda vez escutando a história da Chapeuzinho Vermelho para entender a mensagem da história. Eu posso até a minha vida inteira ver várias versões, mas eu não preciso fazer disso um ritual. E ainda assim faz parte da cultura social e provavelmente vai fazer para sempre. Mas não sei, né? Mas, por exemplo, agora, enfim. Mas as comemorações não são ruins em si. Não é que eu estou falando que comemorações mesmo religiosas não façam parte aí de uma alegria para a comunidade, um momento de confraternização. Mas a gente entender essa diferença. O início dos templos, por exemplo, como que aconteceu, né? Então, tinha lá a galera que era... tinha suas colheitas, tinha os seus animais, e aí por elas acreditarem que dar esses alimentos para a natureza, a força da natureza que era colocada como deuses e deusas, né? Fazia o quê? Fazia com que eles ficassem mais calmos e retribuísse essa bondade do ser humano através de dar chuva ou através de diminuir a chuva, dependendo da necessidade ali do pessoal. Aí era muito comum fazer o quê? Pegar uma pedra, colocar perto de uma árvore e colocar o sacrifício ali, né? O sacrifício ou os grãos, as coisas ali, né? Como uma representatividade. Aí o que acontecia? Colocava lá e aí vinha uma outra pessoa e roubava, né? Porque ela estava com fome, via ali alimento ali. Não era uma questão de respeito, não, era uma questão de necessidade de sobrevivência. Então começa a haver essa necessidade de proteger esse local que era aquela tábua, aquela pedra que ficava em cima e tal. Então daí começa a ter essa configuração de construir uma capela, né? Não tinha nem esse termo, né? Pequena ali em volta daquele local, para que nenhum animal conseguisse entrar com tanta facilidade, proteger-se da chuva. E aí depois vai começando a crescer essa ideia vai se desenvolvendo. Eu estou falando aqui de uma perspectiva assim, de tentar entender que existe essa evolução. Eu gosto desse pensamento que dá uma direção, e eu aprendi essas coisas, né, mais com o Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, né? Eu gosto do pensamento dele sobre como ele pensa a Bíblia e essas coisas. Então, é mais ou menos assim que vai se estruturando essa questão do templo. E aí a gente vai para o tema, a diferença entre religiões que têm uma ideia de deusa e as religiões que não têm ideia, que não aceita uma divindade feminina deusa, né? Então, quando a gente vê religiões que aceitam uma deusa,
que vai ser mais ou menos assim, vai ter muitos deuses, geralmente é politeísta isso, né? Porque acredita em vários deuses. A perspectiva que caminha quando acredita que existe uma deusa, e essa religião se direciona por esse caminho, é quase que naturalmente uma religião acolhedora. Por quê? Porque é difícil você encontrar religiões monoteístas de uma deusa, né? Então acreditar em uma única deusa criadora do universo é algo que é muito raro. Então, o que nós vemos é que quando a religião é monoteísta, ela acaba sendo patriarcal, na crença de um Deus, homem, que rege todo o restante, né? Então, o que acontece? Quando é a religião que tem crenças que existe sim deusas e que essas deusas, de alguma maneira, têm sua importância na criação do universo, né? Elas vão ser o que? Mais flexíveis nas suas histórias. Então, até mesmo nas suas questões sobre o bem e o mal. Então, elas são mais flexíveis, elas vão mudando conforme o tempo. Então, até hoje, nas religiões politeístas, com vários deuses, toda vez surge uma nova história sobre a deusa, sobre os deuses daquela, né? Uma nova história sobre Xangô, uma nova história sobre Yansan, que a gente não sabe se veio da própria cultura ou se veio de uma pessoa que fez uma bonita história e aí as pessoas gostaram, então, ou se foi de um estudo de algum arqueólogo que recuperou algo da ancestralidade ou algum estudioso ali, né? Pode ser uma pessoa dentro da religiosidade que há muitos anos vem estudando sobre o tema e recupera um fato histórico de alguma daquelas deusas, entende? Então é muito flexível a mudança e a criação de histórias dentro das religiões que têm deusas. Agora, as religiões monoteístas, essas que têm um livro, elas são mais inflexíveis. Então, por mais que tenha várias histórias de Moisés, a história do Mar Vermelho ela se mantém durante o tempo, né? Por causa do Alcorão, da Bíblia, do Torá. Então, tem pouco, por mais que tenha interpretações diferentes, por mais que tenha as palavras ganham novos significados para se atualize, a performance da história meio que se mantém durante a história. Já as personalidades, a flexibilidade das deusas e dos deuses, quando, né, estão em panteões de mulheres, é tão forte assim que a mudança até de personalidade muda. Então, para algumas, Yansan briga muito com Oxum, né, em algumas vertentes, por exemplo, né, usando o exemplo aí. Peraí. Tem então muita diferença na flexibilidade das deusas. Agora, já na personalidade, né? Já Deus, a gente vê que ele tem uma personalidade que se difere nas religiões, mas geralmente é assim, né? No Primeiro Testamento é um Deus vingativo, no Segundo Testamento é um Deus que já parece mais do amor, né? Parece um pouco mais do amor. Então já as deusas, se você vai ver a primeira deusa lá de Yanuduruana, que eu não sei se falar o nome, daquela moça maravilhosa, a primeira escritora do mundo, ela vai falar que a deusa Yanana, ela é a deusa do amor e da guerra, né? Então ela já traz uma filosofia dual da importância do bem e do mal, mas não só da importância do bem e do mal, mas da sua própria proteção. Então, como é importante para nós mulheres entendermos a guerra para nos proteger. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Já quando vem um Deus, aí o monoteísmo já vem com o quê? Com regras hierárquicas, né? Rígidas, que no final das contas vem para dar poder a um grupo de pessoas. Então, veja a diferença que eu estou tentando trazer aqui, né? Origens diversas ou fixos como livros, né? Então,
Essas são a diferença. Já nas histórias de Oxum, até o nome muda muito conforme o tempo. Mas agora a gente também tem as histórias que são fixas, que são universais dentro, né, das religiões aí que cultuam Yansan e Oxum e Xangô, né? Eu estou falando aqui delas. Mas a gente também tem essa possibilidade criativa que acompanha a comunidade de alguma maneira, trazendo histórias que trazem sabedorias que vão além da comemoração ou da rigidez de dogmas que, por exemplo, quando você fala de uma espiritualidade, você leva a história, você está aberta a várias interpretações, principalmente quando essas interpretações ajudam a criar uma ética universal, então uma moral, um comportamento humano que é saudável para todos, né? Agora, já quando é dogma religiosos, aí o que acontece? A história ela vai ser passada daquele jeito e você não está aberto a possibilidades de interpretação, né? Ou você pode até dialogar com outras pessoas que pensam diferente, por respeito a elas, mas sabendo que é você que está convencendo ela e não que você está aceitando e recebendo uma nova sabedoria sobre a história, entende? Tem essa sutileza aí. Então, a pessoa que tem o dogma, ela tem até um certo tipo de medo de se abrir a novas versões e pensamentos. Por quê? Porque senão vai mudar o próprio comportamento dela, né? Ela vai ter que mudar os próprios paradigmas se ela descobrir algo novo, algo que confronta a sua própria perspectiva. Então, para muitos religiosos, Moisés não estava ensinando a você a lutar pela liberdade, e sim para você ter fé em Deus, que Deus vai te dar e prover o melhor no final, né? Aí, se a gente for puxar para esse ponto, a gente vai ter a teologia da prosperidade que confronta com a da humildade, por assim dizer, né? Da teologia da humildade, vou falar assim. Por quê? A teologia da prosperidade vai falar: se você vier para a igreja e aceitar Jesus de verdade no seu coração, trabalhar, ajudar a estudar, por assim dizer, né? Tudo bem que eu adoro essa filosofia, né? Colocar aqui até me deixa um pouco assim, mas de certa maneira seria isso, mas de um jeito ruim. O que ele vai dizer? Ele vai falar assim: mas você vai ficar rico, você vai ter prosperidade, porque Deus vai te dar prosperidade, porque é Deus da prosperidade, então você vai enriquecer. Se você estiver dentro da minha igreja e não estiver prosperando, é porque a sua fé ainda não está, né, suficientemente aí forte, e é por isso que você continua na pobreza. Então, esse é o pensamento que também é de alguns coaches da nova era, né, teologia da prosperidade, que foi para vários campos aí, né, mas que na verdade tem raiz. Eu vou tentar ficar mais sucinta aqui, porque senão eu vou ficar, né, nossa senhora. Mas daí nós temos uma outra crítica de uma outra vertente da teologia da humildade, por assim dizer, que nem mas né, vamos combinar que seria isso, que é as pessoas que vão falar que não, que aqui jaz no maligno, né? Então, você acreditar em Deus e no Messias não vai dizer que você vai ficar próspero, que você vai ter você vai ser rico, mas que você está cumprindo a obra, né? Que você está cumprindo o seu objetivo. Eu tô falando, né, que nem o pessoal fala, com o objetivo de ter feito bem para Deus e aquilo que ele esperava de você dentro dos dogmas ali da vertente que você tá seguindo. Então, existe esses diálogos que é interessante de se observar. E se você observa, como que eles vão se intensificando, né? Então, aí é que eu vou entrar, o esoterismo nas filosofias de vida. Então, o esoterismo é o quê? É todo esse conjunto de dogmas religiosos que podem... e não só isso, né, gente? O esoterismo, ele é bem amplo, então ele pode vir com superstições, dogmas, paradigmas, metafísica, existencialista, com certeza. Então a gente pode ter superstições, a crença no sobrenatural,
a crença na criação simbólica de símbolos como interferência na decisão do cosmos sobre os nossos destinos, talvez. Enfim, né, o esoterismo tem várias ramificações, mas é todo esse conjunto aí de crenças supersticiosas, por assim dizer. Mas que no final das contas ele vai moldar a filosofia de vida das pessoas. E aí na nossa nova era de Aquário é tantas possibilidades, né, que a gente está vivenciando com a internet de se pensar espiritualidade, dogmas, que a gente até meio que se perde um pouco dentro disso, né? Então, superstições, as superstições, por exemplo, da vida, elas acabam interferindo no cotidiano das pessoas, né? No modo como elas andam, no modo como elas falam. Eu tenho uma superstição. Por exemplo, se eu tropeço, eu faço assim, não dou, não dou, não dou, né? Tipo, ou é minha, né? Então, cada pessoa tem sua superstição, tem suas coisas aí. Agora, se isso é saudável, eu não sei. Mas, por exemplo, outras superstições. Por exemplo, se você tem a superstição de que passar por debaixo da escada dá azar. Então, é uma superstição. O que acontece? É uma superstição que, de certa maneira, te ajuda, porque se você passar por debaixo da escada, a probabilidade de cair alguma coisa na sua cabeça é muito grande, né? Então você fica mais atento sobre obras, sobre os perigos que você pode enfrentar quando anda. Então, muitas das vezes, as mães, principalmente as avós, jogam superstições nos filhos, nas crianças, porque sabe que aquilo ali vai, de certa maneira, proteger quando ela não estiver olhando, proteger ele quando ele não estiver olhando. Então, se passar por debaixo da escada dá azar, viu? É mais válido falar assim do que falar, as escadas são perigosas e tem gente ali em cima trabalhando. Às vezes falar assim, né? Eu não sei porque que não fala mais assim também, acho que é super importante, mas às vezes falar assim, a criança fala, para de encher o saco, entende? Tipo, não, né? Então, para desviar desse paradigma limitante da criança, do ego da criança, né? Que é, eu sei, eu sou, eu posso, principalmente quando tá com os 3 anos ali e tal, aí fala, dá azar. Alguma coisa misteriosa pode te acontecer a qualquer momento se você fizer isso, né? Então é um jeito, não é né? A gente é orgânico, então não significa que a criança pode querer continuar enfrentando, né? E falar, então eu quero ver o que vai acontecer de misterioso. Né? Eu quero ver, qualquer coisa perigosa que acontecer eu posso enfrentar, né? A criança tudo pode pegar como um desafio, mas foi assim que foi, entendeu? Foi assim que a ancestralidade trabalhava. Então, superstições, elas podem ser ou não prejudiciais para a sociedade, não é disso que eu estou aqui dizendo. Talvez superar as superstições e tudo mais seja melhor, seja possível, mas é assim que é. Então, por exemplo, um outro exemplo é das arrudas, né? Antigamente não, até hoje sobrevive isso, que é a mãe pegar ou a avó um ramo de arruda, molhar na água assim, né, e ficar batendo nas costas das crianças, ficar batendo assim, né, e benzendo. Por quê? Porque a arruda tem esse simbolismo de tirar a energia negativa, né, de limpar, de purificar rapidamente. E aí então, se a gente pega, e nós que somos jovens, que mesmo que a gente não acredite ou algo assim, a gente ter essa brincadeira de pegar a arruda e passar nas nossas crianças, traz um cheiro gostoso, né? Traz uma sensação boa, de cuidado, de um momento de ternura entre né, desse conjunto de ternura que você pode ofertar para o seu próximo, para suas amigas, para os seus amigos. Então é uma forma de proteger uma sabedoria espiritual ancestral, que também é superstição, né? Que também está dentro de uma ideia de que se eu fizer isso com o outro, a vida dele vai melhorar, a energia dele vai se renovar.
né? Mas também dentro de uma filosofia aí espiritual que, na minha opinião, é muito bonita, é uma busca ancestral aí de manter a memória. Então, a ancestralidade é uma coisa que capricornianos do signo de Capricórnio gostam de buscar, porque é essa busca pela conexão de como que a gente passa carinho um para os outros, como que a gente demonstra que a gente está se importando com o lado emocional da outra pessoa, né? Era assim que as mães faziam, era assim que as vós faziam, e em muitos lugares ainda sobrevive essa cultura, as mulheres ainda sobrevivem. Então, assim, o esoterismo e a lógica de unidades, de unidades e de universalidades. O que eu estou querendo dizer aqui? Essa parte foi difícil para eu conseguir resumir. O esoterismo, então, ele o que eu trago aqui de mensagem do que é esoterismo, é todo esse conjunto de religiosidades, seitas, superstições, sobrenatural, plano astral, né? Essa coisa de... enfim, de acreditar em vida após a morte, isso é o esoterismo, e aí o esoterismo tem vários níveis, então até a religiosidade patriarcal é esotérica, o catolicismo é esotérico, o judaísmo nunca escondeu que é esotérico, né? Tem pessoas que não pensam isso, mas eles acreditam na cabala, eles não escondem isso. Agora, já os muçulmanos também, então tudo isso é esoterismo. Então, onde que se encontra as filosofias esotéricas? Entende? O que tem de universal? O que o católico acredita que é a mesma coisa que uma bruxa natural acredita? O que é a mesma... Então, quando a gente vê, por exemplo, Hermes Trismegisto, lá no passado, essa coisa de ciência esotérica, né? Por que ciência esotérica? Porque o esoterismo e a ciência era quase a mesma coisa. Não tinha ainda um filtro bem definido, assim, né, de distinção. Isso é algo que a gente ainda está aprendendo a lidar. A metodologia científica está aí para nos ajudar a fazer isso, né? Essa distinção do que é ciência materialista, do que é um pensamento ali, um tabu, um preconceito, né, que o cientista acabou colocando ali, virado uma pseudociência, né, fugindo das pseudociências. Mas isso, antigamente, por exemplo, Hermes Trismegisto, ele tinha essa ideia de que tudo era dual, que tudo tinha gênero, que tudo era onda, tudo era vibração, tudo está em movimento, que são coisas de pensamentos universais. Então, o exemplo da própria arruda, da planta arruda. Os países que têm essa planta, né, ou que tem a sua... Vai dizer que a arruda é uma planta associada à limpeza espiritual. Então, você pegar a arruda e bater nas costas de alguém, assim, né, de fraquinho, né, gostoso, assim, né, vai ajudar a tirar as impurezas espirituais. Aí você vê os católicos que também pegam a arruda e né, o padre fica jogando, assim, nas pessoas, né, para limpar, até um momento que eu acho que é o que mais todo mundo gosta, as crianças adoram, né? Então, joga lá a arruda e tudo mais, e fica aquela coisa... e as bruxas também concordam que a arruda faz esse poder, sei lá, os satanistas, ou... Todo mundo que tiver o acesso a essa plantinha meio que vai já associar ela, raramente vai associar outra coisa, os indígenas, né? Então, quando pega a espada de São Jorge, é meio que universal considerar ela para tirar mal olhado e tudo mais. Ah, mas tem uma que é diferente, eu não tô falando que é assim, né? A gente tá falando, sempre que a gente fala de ser humano, eu tô tentando aqui trazer uma demonstração daquilo que é universal no esoterismo no aspecto de crenças, que acaba meio que sendo assim. As pedras, por exemplo, o quartzo rosa, é intuitivo, né? A gente vai pensar que é pro amor, que é pro autocuidado, né? Amor próprio. A cor rosa sempre meio que instintivamente vai nos passar por algo feminilidade. Atualmente, pode ser que antigamente fosse diferente, mas eu acredito que, né, atualmente é muito comum trazer essa sensação de amor, carinho,
afetividade. Por quê? Porque o rosa vai caindo na sua a tonalidade, ou é o roxo, que já é bastante feminino, ou ela vai ser o vermelho, né? O vermelho mais claro. E o vermelho mais escuro é a paixão, é o sangue. Então, o rosa já é mais essa questão mais suave da paixão, uma coisa mais, né, assim. Já o azul tem aquela intenção de amizade, intenção de espiritualidade também, porque está próximo do roxo. Então o azul vai ter essa questão mais de enfim, né, dessa união, desse coletivo, dessa conexão com os outros, com o todo, mas mais no aspecto interativo mesmo, de conversa, de diálogo, de ação, de movimento. É isso, sei lá, tô viajando aqui. Por que eu tô viajando nisso? Porque eu tô querendo começar do simples, mas vai ter também os aspectos da própria filosofia, que é a questão assim, se você pegar um ser humano e ele tem as perspectivas, por exemplo, o sol, a lua, aí as mulheres menstruam e aí compara-se mais com a lua, que tem 4 fases, enquanto os homens é comparado ao sol, porque o sol só aumenta e diminui de tamanho durante o ano. A mulher tem 4 fases da menstruação em um período de quase um mês. Então aí o que acontece? A lua também, né, tem as suas variações muito mais dinâmicas do que o sol, por assim dizer. Então para nós, a gente entende que a lua ilumina a noite, né? Então a gente vai ter esses aspectos que vão trazendo. Então a noite representa um mistério, as mulheres são relacionadas à poesia, ao mistério, e essas coisas duais até mesmo é aceita por todo o esoterismo, né? Até o católico vai ter essas dimensões, só que ele vai dibrando essas dimensões para outros aspectos e outras qualidades. Eles não vai estar mais trazendo esse tipo de simbolismo, mas eles vão ter outros simbolismos, mas também vão estar meio que brincando com esse sentido de sol e de lua. Não sei tanto assim, né? Por exemplo, quando entra a personagem Lilith, e quando a gente vê as referências de Jesus com aquele sol na cabeça, assim, né? Que lembra muito o deus Mitra e coisas do gênero, o deus Apolo. Então a gente vai vendo as coisas que vão se relacionando. E também, por exemplo, na unidade. Então tudo começa com uma mente, né? Uma consciência, e aí essa consciência ela é chamada de Deus e ela dá origem a tudo. Ela organiza o caos, ela organiza a natureza, ela vem com uma performance harmônica, né? Enfim, tem várias aí coisas que vão fazendo com que instintivamente o ser humano vá construindo uma universalidade no pensamento das ideias esotéricas. E aí parece que está muito distante um pensamento do outro dentro do esoterismo, mas na verdade tem as suas conexões, né? Aquilo que liga. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, eu estou tentando. A ciência esotérica, então, por exemplo, ela vem de um aspecto instintivo. E eu acho que é esse caminho mesmo. Por exemplo, o arco-íris. Quando a gente olha para o céu, o arco-íris ele deu uma dimensão muito grande para o ser humano dentro do campo da espiritualidade, né? Então, muitas religiões utilizaram o arco-íris para se comunicar com algo que acreditava que era algo superior, místico, né? Então, por exemplo, você olha o arco-íris num céu muito limpo, você vai ver 7 cores, né? E essas 7 cores, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, claro, azul escuro, né? Roxo, acho que é algo assim. Então, azul claro, azul escuro, roxo, né? Então, o que acontece? O ser humano começa a ter um relacionamento com o número 7 muito forte, né? E aí também tem as questões das cores, que elas vão
tendo um prisma que leva a uma ciência futuramente. Então, por que aquela cor é mais vermelha? Por que aquela cor é azul? Né? O que levou os fótons a se movimentarem para criar essa ótica para nós, né? Então, lá no começo não tinha distinção do que era místico e científico. A gente vai criando essa performance conforme a gente vai ganhando mais materiais, né? O telescópio melhorou, o microscópio ganhou avanços, aí a gente vai ganhando mais tecnologia e a gente vai vendo a realidade como é. E às vezes até a realidade quebra a magia daquela experiência espiritual, mística, mas a ciência sempre vai trazer o conforto da verdade, que a desilusão, então, ela é positiva. Mas para ambos os aspectos, porque aí quando a gente vê o 7, por exemplo, se torna um número muito forte para todo o campo esotérico, para a maior parte das religiosidades, filosofias esotéricas aí. Eu coloco o esoterismo por quê? Porque a religião é um aspecto mais forte politicamente. As seitas e os ocultismos e as religiões alternativas, elas não têm tanto poder, mas ela também influencia no cotidiano e elas ganham bastante, né, bastante expansividade aí, impacto social também. E todas elas vão ter esse pensamento, essa relação com a Helena Blavatsky, muitos vão ter, né, e também essa questão do arco-íris, das cores, da mentalização, da oração enquanto uma forma de se comunicar com o todo, a meditação, estados alterados de consciência, é tudo que engloba o esoterismo, que faz parte de uma crença. Então, algumas religiosidades vão falar que se você meditar dentro, por exemplo, daquele livro da quarta dimensão, qual que é o nome dele? Eu esqueci. Ying Xing Chung, lá, esqueci, que é o rapaz, acho que é Chung que fala, que ele é da Assembleia de Deus, ele faz o livro A Quarta Dimensão, e aí lá ele fala que se mentalizar o que você quiser, você vai ter aqui na realidade, porque Deus vai criar para você, porque você plantou lá na... Eu acredito nisso, isso faz parte de uma crença pessoal minha, mas... a questão é que nem todos vão acreditar nisso, vão falar que não, que isso aí já é a parte mais de bruxaria e né? Mas está dentro do cristianismo, já chegou no cristianismo. E antes não, antes era assim, você não vai pedir nada a Deus, você vai ajudar o próximo e Deus vai te dar aquilo que é o suficiente para você cumprir a obra, né? E cumprir a obra é do jeito que Deus quiser, né? Então, tem essas perspectivas aí. Outro exemplo é os arquétipos. Quando a gente, por exemplo, vê uma árvore, a gente vai já intuitivamente associar a árvore a um símbolo feminino, porque dá frutos. Então, quem que traz a vida? A mulher. Então, a árvore, a natureza e tudo mais, instintivamente vai trazendo para a gente essa perspectiva de uma filosofia, nessa filosofia, né, de acreditarmos que a gente está vendo uma energia feminina, daquilo que traz a vida, que dá a vida. Isso vem assim, até atualmente, eu não sei vocês, mas teve esse momento que eu acho que dava a impressão de que as árvores era sempre feminina. Depois é que a gente descobre que tem várias espécies de árvores, macho e fêmea, né, ou de outras performances, não sei, mas que na verdade, mas instintivamente tem coisas que a gente vê, arquétipos que a gente vê que tem um simbolismo meio universal, meio que nos leva a já uma perspectiva. Mas, enfim, então essa busca pela
essa compreensão para entender aquilo que é o universal dentro do esoterismo, dentro até mesmo de metafísica, né, do que é o infinito, do niilismo e tudo mais, mas também compreender as suas diferenças, então, dentro da perspectiva disso. Então, se tem o bem e o mal, como por exemplo toda a religião esotérica, eu acredito que assume que existe um bem e um mal. Né? Por mais que seja relativo, ele ainda persiste e existe essa dualidade. Então, como que trabalha com isso? Né? Aí como que isso vai ser as filosofias de vidas, né? Então, as filosofias de vida religiosa, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá, então. A metafísica existencial dentro de tudo isso. Então, a gente tem a dualidade, certo? Que é algo que é meio que universal dentro do esoterismo, que é acreditar que existe o bem e o mal, e que esse bem e mal eles interagem juntos para trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio aí na própria construção da história e do teatro humano, da vida e da existência. Né? Então, mas nossa, então Deus está brincando com a gente? Sim. Isso é a maior parte das filosofias, acredita nisso, exato. Né? Então, acredita-se que existe o bem e o mal, e aí esse bem e mal interagem e não nega a sua existência. Então, e aí existe então a força da luz, que seriam as pessoas que estão tentando superar as energias negativas que elas acreditam que não faz parte em si de uma dualidade, mas de um processo de superação. Então, quando supera a dualidade, vai alcançar um estado de luz, né, que é o bem maior, o amor ao próximo e tudo mais, certo? Então, nós temos assim, todo o esoterismo que acredita em bem e mal, mas vertentes que vão trabalhar com o bem e mal, e vertentes que vão querer superar o mal através do bem, certo? Então, o mal em si, ele não está querendo superar o bem, ele trabalha sabendo que isso é universal, digamos assim, é eterno, né? Já o bem parece que trabalha para superar o mal. E aí começam as filosofias e a intensidade desses diálogos. E aí vem os filósofos, principalmente modernos, que querem relativizar o que é bem e mal. E então o que acontece? Eles acabam relativizando tudo. Né? Parece até um certo medo de enfrentar esses questionamentos tão intensos que realmente são, mas relativiza tudo, e nem tudo é relativo. Por isso que eu luto pela moral e pela ética dentro do anarquismo, porque existe, pronto, né? Na verdade a gente é muito moral, por sinal, né? Mas a questão é, por que o relativismo ele não é para tudo? Porque a gente sabe que a maldade ela realmente existe. Então, por isso que nós mulheres lutamos contra o machismo, contra o racismo, porque a gente sabe que isso não é relativo. Né? A misoginia não é algo relativo, ela é violenta e ponto. Né? Ela não é certa e a nossa conduta moral tem que estar para lutar contra a maldade e a perversidade dos homens. Né? Então não é relativo isso é e pronto. Então nem tudo é relativo, mas vem essas filosofias que começam a tentar relativizar tudo também, querendo até às vezes até de um ponto cético, né, de um ponto aí ateu, né? Mas que a gente tem que também ter um certo, não estou falando assim, eu não quero impedir que essas discussões aconteçam, pelo contrário, acho muito importante, né? Sempre tá buscando o relativismo também, mas de um certo tipo de modo mais dentro da busca da lógica, né? Não de você, enfim. Porque também tem o relativismo é uma ferramenta, a gente usa ele como uma ferramenta filosófica e não como um centro universal de tudo, né? Então o bem e o mal existem sim. E o mal ele é uma versão universal, que é a dor, que é a fome, né, que é a falta de dignidade. Então isso tudo é universal, é o mal.
né, a tristeza, a depressão, né, a falta de qualidade de vida. Então, essas coisas até podem levar uma situação de superação e de grandeza e de esperança quando supera uma história boa de determinação, mas em si continua sendo mal. Né, coisa que a gente não quer, não deveria ser através da dor que a gente consegue as coisas. Deveria ser através da união da vida, a qualidade de vida, sorrindo, feliz e alegre. Não passando por um monte de dificuldade e dor e sofrimento e para poder conseguir alguma coisa na vida, né? Não deveríamos pagar tão caro assim. E, enfim, então a gente vai ter buscando então superar um pouco esse relativismo dessas filosofias que tá bom, tem que ter mesmo, mas vamos tentar agora pensar nisso, né? As religiões duais, então, que eu vou chamar aqui de religião dual, são aquelas que fazem tanto magias com o positivo e o negativo, com energias ruins, por assim dizer, e com energias boas, e as religiões da luz, que dizem que só utilizam de energias positivas para poder criar qualidade de vida. Então, as religiões duais seriam aquelas que, por exemplo, fazem amarração, acreditam na vingança, fazem rituais de vingança, ou acreditam que a raiva, o ódio são importantes para a construção da sua própria autodefesa, por exemplo, né? Aí nós temos já a da luz, que vai falar que não, que energias como vingança, raiva, ciúmes, são tudo energias negativas que tem que ser superadas, né? E aí então a gente vê que aqui, por exemplo, mas e o que isso tem a ver? Isso tudo mexe com o nosso cotidiano, né? A forma até como a gente vai revolucionar. Então, nossa, eu estava até lembrando, né? O Moisés, para os judeus, por exemplo, ele é só considerado um líder de fé sobre Deus. Ele não vai estar sendo considerado, por que eu estou falando agora, né? Mas vai entender. É como um líder de salvação do povo e revolução, entende? Então, olha como a fé, ela modifica essa visão sobre o personagem Moisés. Agora, voando de volta para o dualismo aqui, voltando para o dualismo, seria mais ou menos isso, que o aspecto da dualidade vai causando. Aqui, por exemplo, eu me perdi um pouco. Aqui, por exemplo, a dualidade, ela vai estar no aspecto de utilizar-se da energia negativa para poder construir também rituais, histórias e tudo mais, né? E também a energia do mérito e também a energia positiva. Então, se a pessoa fizer algo bom para Deus, ela vai fazer algo bom para a pessoa. Mas se ela também quiser uma coisa de amarração, né, obrigar alguém a se apaixonar por você de forma astral, ou você fazer uma coisa com um sacrifício animal, por exemplo, tudo isso é permitido dentro das religiões duais. Já a religião as religiões de luz, por exemplo, elas vão falar que não, que você não pode usar da tristeza para fazer um ritual, né? Não pode fazer um sacrifício com animal para poder fazer um ritual ou exercer sua fé, né? Quem está fazendo isso, na verdade, está mexendo com energias inferiores, energias negativas. E então nós estamos falando dessa moral e dessa ética sempre, né? E isso mexe com as nossas emoções. Então, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, que faz tanto tempo que eu não vejo aqui. Mas tá tudo bem, é isso mesmo. Eu acho que era isso. Já deu 57 minutos, que droga. É isso que eu tô vendo, eu tô ficando cansada. E eu ainda tô nessa parte das emoções, mas já vai acabar, já vai acabar. Então, certo. Então veja, a gente está falando de espiritualidade, a espiritualidade automaticamente é falar de emoções, né? É falar do aspecto emotivo da nossa vida e como que isso vai interferir nas nossas escolhas, no nosso comportamento cotidiano e no jeito como a gente vive. Nós anarquistas buscamos uma moral que seja, né, um comportamento social
dentro de uma moral, dentro de uma ética lógica, que traga e incentive as pessoas a viver de qualidade de vida maior para todos, com dignidade de vida, né? Então, a gente vai precisar observar como é que está sendo esses diálogos dentro da comunidade, e então trazer de volta esse espírito coletivo para fazer essa revolução acontecer, que é trazer o socialismo libertário, que ajuda tudo, né? Ajuda todos. Então, as emoções, por exemplo, que essas religiões vão trazendo. Então, veja só, eu não estou aqui dando para vocês, falando para vocês o que é certo e o que é errado, porque dentro das religiões duais e dentro das religiões de luz, né, que eu já vou falar sobre isso, elas vão criar diálogos intensos e questões filosóficas bastante intensas. Então veja só, enquanto eu vou trazer minha perspectiva agora, tá? Para provocar um pouco. Então, enquanto as religiões duais, elas incentivam a violência, né, as religiões de luz, por si, trazem hipocrisias, né? Traz uma hipocrisia da luz. Então, o que acontece? O pessoal dual vai falar assim, vocês ficam falando que as nossas energias são inferiores quando é ciúmes, quando é tristeza, depressão, né? Quando é vingança, que as nossas... que não usa essas magias. Mas quando você vai num ritual da Igreja Católica, tá um monte de gente chorando lá dentro, né? Ou nas igrejas pentecostais, um monte de gente, me perdoa, Deus, e choradeira e choradeira. Então, será que não tá usando mesmo das energias negativas, né, inferiores para fazer ritual? Então, aí é um dos questionamentos que o pessoal que utiliza-se das duas forças, né, eu já vou dar o nome aqui para elas, vai falar dessas hipocrisias da luz que acaba acontecendo e que por quê? Porque a luz é muito as religiões, né, que se dizem da luz, mas daí eu vou falar para vocês o que vai ser luz ou o que não é, né, dentro da minha perspectiva. Então, para finalizar, autonomia libertária na vida espiritual. Então, autonomia libertária na vida espiritual. O que seria isso? Então, a gente tem esses diálogos. Na internet hoje, por exemplo, nós temos o diálogo da Maria Mulambo, que é maravilhoso. Tem uma mulher que faz uma canalização dela, né, uma moça. Nossa, que maravilhoso. É realmente muito profundo. O diálogo da magia do caos, da Lua Valência, sobre arte, magia e liberdade. Nossa, é incrível, né? Então, assim, e essas são religiões que trabalham com a dualidade, com o bem e com o mal. Então, eles vão fazer críticas a religiões da luz muito profundas e complexas. Não é todo mundo que consegue alcançar esses diálogos, né? Então, por exemplo, vai falar assim, imagina, você é uma mulher e aí o seu marido acaba com a sua vida, rouba seu dinheiro, essas coisas todas e sai ileso. Você tenta denunciar e aí acaba que você acaba sofrendo toda a mazela do processo e tudo mais. Você acha justo fazer uma vingança com ele ou não? Né? Então vai ter questões da moral e da ética que as religiões dualistas elas vão começar a questionar as religiões de luz. Então, será que essa luz que está sendo passada, essa filosofia de luz, não está protegendo os seus algozes, os patriarcais? Então, a Igreja Católica, será que ela é realmente uma igreja que profere a luz, que profere um pensamento de evolução social? Né? Aí é por isso que eu acredito que a política seja muito importante na construção de uma espiritualidade. Então não é porque também tenha que ter hierarquia por causa disso. Então muitas das religiões que são dualistas, elas acabam caindo numa hierarquia. Agora a gente está vendo já vertentes que estão nos protegendo contra esses diálogos que acabam depois levando a gente para um sistema hierárquico, mesmo que seja seitas,
né, que começa assim, vamos aqui estudar, venha estudar na minha seita, vamos estudar religiosidade. Eu chego para vocês e falo isso, né? Venha porque dá essa impressão, na espiritualidade anarquista dá a impressão de que eu estou fazendo uma seita, né? E por ser uma educação de estudos e tudo mais sobre todas essas vertentes filosóficas, mas não é uma seita. Por quê? Porque eu não estou propondo aqui da gente fazer rituais juntos, em nome do canal, em nome do projeto, ou qualquer coisa do gênero, criando novos símbolos para você usar durante o seu dia a dia e tudo mais. Né? Aqui é uma discussões filosóficas, uma forma de passar todo esse conhecimento aí que eu gosto de passar, esses temas, essas coisas que eu gosto de falar, né? Mas não estou aqui fazendo uma seita. Então, qual a diferença de uma seita, né? De uma seita para uma religião? Que é essa? Qual que é uma seita positiva hoje, né? A gente vê muito as seitas que não são hierárquicas ou que estão buscando diluir a hierarquia dentro delas. Então veja só, qual que é a diferença de hierarquia para o respeito, né? A hierarquia é assim, é uma pessoa e essa pessoa tem poder e ela tem status para te fazer mal diretamente a sua dignidade de vida. Então isso é hierarquia. É quando uma pessoa ela chega e determina o que você deve ou não fazer. E se você não fizer aquilo, ela vai te punir de alguma maneira. Isso é hierarquia. Então, como que uma pessoa que mora na rua vai ter poder sobre uma outra pessoa que tem milhões de reais e de dólares e tudo mais, né? Essa é a diferença, isso é poder. Poder é essa discrepância, né? O que a outra pessoa pode fazer de mal para você, ou que ela tá te o status que ela conseguiu dentro da sociedade para manipular e condicionar os desejos da outra pessoa para o seu bem maior, né? Para o seu bem maior principalmente. Então, nós temos aí, a gente vê então que as religiões católicas, as protestantes e tudo mais, elas vão ter essas hierarquias cada vez mais pesadas, né? Só a própria questão de falar que existe um inferno, né? Que existe um inferno, a possibilidade. Então já é uma demonstração de que na verdade são igrejas bastante duais, que estão sim utilizando das energias negativas, que é chamadas de inferiores, para propagar a sua própria fé, sua própria religião. Então na própria templo, quando você entra, já tem o que? Um símbolo de um homem, né, todo torturado, machucado e enfim, né, ali dentro. E o que acontece? Ele já é um símbolo de tristeza, de dor, de sofrimento, né? O Messias ali, o Jesus, né? Aquele personagem. Então, veja, isso é hierarquia. Agora, na Umbanda, a gente tem uma certa... Aí, quando a gente vai vendo outras religiões como Espiritismo, Umbanda, até a magia do caos também já está alertando sobre essas questões, né? Por mais que trabalhe com essa perspectiva filosófica dual, ainda assim alerta sobre os perigos das hierarquias, né? Quando eu falo da lua valente. E então que vai falar a diferença. Uma coisa é você respeitar o seu mestre, então você leva um copo de água para ele porque você sabe que ele não pode andar, né, tá com mobilidade, ou ele tá falando e ele, né, precisa de alguém para ajudá-lo ali. É diferente o respeito pela pessoa que tem a experiência, pela pessoa que está disponível ali para incentivar o discurso, a conversa, fomentar material. Então essa é a diferença da hierarquia para um mestre, né? Aí a Umbanda, por exemplo, vai ter essa distinção muito clara. Por quê? Porque a Yansan, na Umbanda, se você não fizer o que ela pedir, ela não vai te culpar por causa disso, ou te penalizar, ou te castigar. Na Umbanda, pelo Zélio de Moraes, tá, gente? Sempre pego aqui essa distinção. Vai ser diferente a conduta, né? Então já não é mais uma conduta hierárquica de se você não fizer o que eu te... Só que aí o pessoal da dualidade vai falar assim, então a gente vai trabalhar, nós espíritos, vamos trabalhar de graça para o outro,
né? E outra, a Maria Mulambo fala, né? Nós levamos muitas almas para vocês da luz. Por quê? Porque eles primeiro precisaram passar pela nossa espiritualidade e reconhecer as suas próprias mesquinharias, né, nos seus rituais, para depois perceber que não precisava de tudo isso, e nós fomos um encaminhamento dessas almas, né? Então, aí já mostra até uma outra visão que a dualidade vai mostrar. Maria Mulambo fala. Entende o que eu estou querendo dizer? Se vocês estiverem buscando em mim um posicionamento meu, eu vou falar para vocês que eu entendo, eu não sei o que falar. Ambos são muito complexos, né? Ambos os diálogos são complexos, ambos são especiais em suas condutas. Por isso que eu estou fazendo aqui muito. Estou tentando fazer menos, mas bem, vai estar aí, gente. Aí, se acontecer alguma coisa comigo na vida, já está aí. E eles vão deixar o quanto eles quiserem, sei lá quem também, quem é. Então, a diferença do respeito, né, por aquele ser ascensionado. Então, na Umbanda, se você não você está frequentando e você para, o pessoal vai ficar chateado, porque quer a sua presença, mas não vai ter uma questão de, se você sair daqui, né, você vai ser penalizado pela espiritualidade. Então, como a gente vê nas igrejas universais, é assim, né, você tá lá. Aí o pastor fala, se você ferar a pessoa do mundo, se você, se você desvirtuar, desigrejar, a maldade, a sua vida vai voltar a ficar mal, ruim. Então a pessoa meio que associa que a vida melhorou, mesmo que talvez não esteja, né, melhorado, mas que ela não quer voltar para algo que ela estava pior, né. Então, assustando, dizendo, a gente vai parar de te proteger, a gente vai largar a mão de você, né, a vida vai te devorar novamente. Então, é meio que ameaçando, o demônio vai voltar para sua vida. E são coisas que a Umbanda e o Espiritismo já não vai fazer, não vai falar. Até que teve algumas vertentes que falou, o obsessor volta depois que você larga o espiritismo, mas já também largaram, eu acredito, né, o pouco que eu vejo assim, a galera também já largou um pouco de mão de ficar falando isso. Porque a intenção da espiritualidade é a sua própria o autoconhecimento, a sua autolibertação, você é que sabe, né, os seus momentos, mas é claro que uma disciplina é importante para a espiritualidade também, principalmente se você quer trabalhar com isso. Visto isso, então, a gente pode falar do exemplo do Scott Gunnigan, que foi um autor do livro O Manual da Bruxa Solitária. Ele já pega o caminho da Wicca. O que significa? Lá no período do começo da Wicca, o que veio? Como estava muito elitizado para os homens burgueses da elite, os estudos ocultistas, eles é que tinham esse contato, principalmente com a maçonaria lá e tudo mais, nós mulheres ficávamos muito à mercê desses homens. Então, que seduzia as mulheres com uma nova visão esotérica, levava para essas seitas e fazia maldade com o corpo delas ali, né, de todos os tipos e atrocidades. Então, né, nós temos aí a história de Aleister Crowley e vários outros que faziam coisas do gênero e depois se arrepende, né? Mas fez, né? Então o que acontece? Mulheres que buscavam novas formas de expressar a sua espiritualidade e que foram abusadas nesses convés aí. E vem a Wicca para tentar trazer um pouco mais de emancipação para as mulheres e trazer o resgate dessas deusas e desse respeito ao feminino, né? Então essa personalidade novamente, natureza da mulher. E aí o que acontece? O Scott Gunnigan, nessa visão Wicca, traz o Manual da Bruxa Solitária, que é aquela mulher que não quer ou não tem tempo para se envolver com convés, principalmente alertando dos perigos desses convés mistos que tem homens juntos. Então, para que ela possa exercer sua espiritualidade com a natureza, ela mesma se iniciar com a força da natureza, da lua, né, com a deusa, da deusa dos 10.000 nomes, ela mesma conseguir, com pouco recursos de natureza que ela possa ter em casa, por causa, né, da civilização aí, cidade e tudo mais, que ela possa conseguir fazer alguns rituais que já se conecta com isso, né, com essa energia da mãe.
E os homens também, a mesma coisa. Então, até mesmo os homens acabam se tornando vulneráveis nesses convêns. Tem que tomar cuidado, os homens também. Eu sempre estou falando das mulheres, que é o foco, mas os homens, se eles vão nesses convêns que são muito hierárquicos, eles acabam ficando à mercê do maioral ali, né, do sacerdote, né, daquele que se chama mago superior, né, e não sei o que, eles são bem teatrais, né, ó, até a mão já fez, ó. Enfim, aí vai subindo aí nessas questões, né. Deus, Jesus amado, eu não tô fazendo nada aqui, eu tô só brincando. Então, o manual da bruxa solitária vai trazer esse aspecto de trazer essa consciência de, olha, você pode ser uma bruxa, você é autônoma. Quando você estuda, você lê os textos, você tem o seu livro das sombras, que é onde você vai anotar seus estudos esotéricos. Aí você tem o livro Reflexão, que é o espelho, né, o livro espelho, que é onde a bruxa escreve tipo um diário mágico de todas as coisas empíricas que aconteceram com ela depois que ela adentra ao mundo das práticas esotéricas, e ela não precisa necessariamente de um convém. Então, o que acontece? O convém, ele se torna só uma forma de você expressar a sua mensagem espiritual, né, com o coletivo, criando uma conexão com o coletivo, mas não que isso dependa da sua espiritualidade, né? Então, a magia do caos, por exemplo, vai até além. Quando ela fala que você pode criar seu próprio Deus, você cria o seu próprio Deus, a sua própria egregore, suas próprias filosofias e morais. Ou, por exemplo, o Hélio Couto, quando ele fala que para você ascensionar espiritualmente, basta você ajudar o próximo, né, ajudar a trabalhar e estudar, mas no aspecto não de conseguir isso de volta em riquezas e coisas assim, mas para você conseguir realmente aquilo que a gente quer, que é a felicidade, né? O dinheiro traz felicidade? Se vier para trazer felicidade, então venha. Então, mas se for para trazer, né? A gente quer a felicidade, a prosperidade, então o dinheiro eu posso ajudar pessoas, isso traz felicidade. Não é negando a prosperidade, mas se voltando a união com todos sendo mais importante. A cada um vai construir a sua obra dentro das suas possibilidades. Então o Hélio Couto fala, né? Não se foca em dinheiro, em coisas. Até ele vai falando sobre dinheiro, prosperidade e tal, mas se você vê mesmo a essência dele, ele vai falar: pula pro sexto degrau, vai logo pro sexto degrau, né? Alcança esse sexto e sétimo degrau, por assim dizer, né? Que seria já o do co-criador consciente, que trabalha em prol da comunidade, que tem paciência, que ajuda o próximo sem realmente esperando a felicidade do próximo. Mas se você quiser ajudar por egoísmo, porque você quer ver o universo te dar coisa em troca, faz também, não tem problema. O universo não vai te castigar porque você está ajudando de forma egoísta. O importante é ajudar, né? A gente já tem poucas pessoas ajudando, então a motivação de ajudar é ajudar mesmo, né? Agora, se você estiver ajudando ao mesmo tempo que está fazendo maldade e ainda ganhando em cima, aí você não está ajudando em nada, né? Então, por exemplo, tem um influenciador aí que, para ajudar a comunidade, deu 10 mil reais aí, comprou uns livros, né? E todo mundo ficou achando que, olha, tá ajudando a comunidade. Mas o cara ganha mais de 240 milhões de reais, né? Então é aquela coisa, eu pedi um dinheiro pro cara e o cara me deu 100 reais, eu fiquei muito feliz. Aí eu pedi dinheiro pro outro cara e ele só me deu 10 reais, né? Mas quem é que deu mais? Quem deu 50 ou quem tinha 10? Quem deu 50 tinha mais de 1 milhão de reais no banco. Quem tinha 10 só tinha 5 reais. Então, né, só tinha 15 reais. Então, e ficou com 5. Então, quer dizer, entende a diferença da lógica?
das coisas, né? Então, se você vai procurar expressar a sua autonomia espiritual, a sua liberdade espiritual, busca dentro de si o seu eu verdadeiro. Quem sou eu? Quem eu quero mostrar que sou para a comunidade? Né? Quais são minhas verdades? Quem eu busco? Quem eu trago para perto de mim? Né? Como eu vejo a maldade do outro? Como eu consigo tentar superar a maldade do outro? Né? Transformar. Então, a gente tem, eu vou falar mais isso na libertação espiritual anarquista, no próximo vídeo, mas a contracultura da luz. O que é isso? A gente tem um sistema patriarcal dos filmes dos programas de Datena, dos programas de violência explícita, né, de uma cultura muito violenta que parece que fomenta em nós uma mentalidade de ciúmes, de raiva, de vingança. Então, eu entendo os diálogos da dualidade, mas também temos que compreender que tem que ter um limite. Né? Tem que ter um limite e a gente vê que na verdade existe uma fomentação. Então, como diz Cora Coralina, o amor é uma prática diária, né? A gente tem que praticar o amor. Então, tem um outro grupo tem uma sabedoria da Edith Van Feel, maravilhosa Edith Van Feel, do livro, né, que ela fazia da Wicca. E para mim ela é que propaga a Wicca de forma pop e maravilhosa no Brasil, né? E ela conta uma história que é um bombeiro e esse bombeiro chega, tá tendo um incêndio. Aí o cachorro, com medo do incêndio no prédio, ele dentro do prédio, chama o seu dono pra janela, porque o focinho dele consegue sentir o cheiro da janela. E ele corre, porque ele tem medo de pular a janela sozinho, então ele corre para salvar o seu dono. Chama o dono, traz o dono pra janela, para fugir da fogaréu. E o dono olha para ele e percebe que ele está com medo de pular. Só que como ele está com medo de morrer, ele deixa o cachorro lá, pula e vai embora. Né? E aí ninguém ajuda o cachorrinho, todos do prédio vai, pula e deixa o cachorrinho lá, por causa do medo. Agora um bombeiro chega e tá indo salvar uma casa no fogo, e ele fala, tem alguma vítima lá dentro? E o dono diz, tem, o meu cachorro. Daí a pessoa fala, mas ele é bravo, ele é um Doberman, ele morde, né? E aí eu não sei como é que tirar ele de lá de dentro, ele tá assustado e bravo. Aí o bombeiro não pensa duas vezes, entra dentro da casa, o Dogma começa a rosnar ferozmente para ele, todo machucado, né, do fogo. Aí ele vai, não tá nem aí, pega o Dogma começa a morder ele pega o Dogma, dá uma chave de fenda e consegue acalmar o cachorro e leva para fora, joga o cachorro para fora. Quando ele cai na gramado já, né, todo machucado da mordida e também da fumaça, o Doberman vem e começa a lamber o rosto dele assim, agradecendo. Que bonito. Parece que isso aconteceu de verdade, né? Então dá até vontade de chorar, eu sou muito sensível. Mas é muito bonito, por quê? Porque mostra o que? O bombeiro, como o bombeiro a vida inteira ele praticou fazer o bem, ele nem conseguiu pensar na dor dele. Enquanto as outras pessoas que infelizmente não praticaram pensar o bem, não praticaram dentro da sua própria cabeça, que no momento de desespero, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é pensar nas crianças, nos animais, nas mulheres, né? Principalmente nos senhores de idade, idosos, né? Nas pessoas que têm mais vulnerabilidade físicas. Então, a gente que está sempre tentando pensar, né? Não que a gente vai ser perfeitos, não existe ninguém perfeito, é uma prática. O amor é uma prática. E às vezes a gente consegue pegar o feeling do amor e às vezes, né, o flow de tudo aquilo e fazer o bem. Então, que aquela pessoa que está praticando isso, né, essa energia, ela acaba sendo uma pessoa que ela vai conseguir agir no momento de desespero para salvar outras pessoas. Agora eu fui muito extrema, né, gente? Mas deu para entender mais ou menos aonde eu quis chegar com isso tudo.
autonomia na liberdade na vida espiritual. Então, como que você faz para que as suas superstições trabalhem em prol de uma qualidade de vida? Ou até que momento você vai precisar superar as suas superstições porque ela está trazendo algo negativo? Até quanto que a gente pode fantasiar a nossa vida, os arquétipos, a poesia? Até quanto que a gente pode dizer o que é mulher, o que é feminino? Né? Mulher é fêmea adulta da espécie humana, isso já está claro, né? Mas estou falando assim, essa energia do sagrado feminino, do sagrado masculino, até quanto ela pode ser dialogada sem ser ofensiva ou sem ser prejudicial? Existe essa possibilidade? Né? Então, o masculino, a energia masculina está dentro de mim, é quando eu sou determinada no meu ponto de vista, é quando eu sou até um pouco teimosa, né? Então, esse aspecto da coragem, do eu vou fazer acontecer. E já o aspecto do sagrado feminino em mim é quando eu sou terna, é quando eu falo para outra pessoa: olha, eu tô aqui por você, olhe meus olhos, veja a sinceridade no meu carinho por você. Né? Então, são duas forças muito boas e juntas. Não significa que o homem é só coragem, determinação. Não, o homem pode demonstrar ternura. Veja, por exemplo, o Fred Mercury, né? Como o Fred Mercury ele é um homem, né? Todo machão parece, né? Tem aquele bigodão e tudo mais. Mas se você olhar bem para ele é uma pessoa com um olhar de ternura, né? Uma pessoa que tem na sua voz e na sua forma de interpretar muitos momentos em que a gente sente esse aconchego de carinho, de nostalgia, e que a gente da arte gosta de buscar, né, essa sensação de nostalgia. Nós temos então a Amy Winehouse, né? A Amy Winehouse, se vocês verem também, eu acho que é uma mulher que tem muita ternura na hora de expressar suas melancolias e o seu olhar. Tem um show que ela faz, que o namorado dela da época estava lá no show, e ela faz todo o show expressando muito amor por ele, né? Nossa, o olhar, ela não faz o show, ela não desgruda o olhar dele, ela deixa claro que tá olhando para ele, e o show inteiro ela faz cantando, olhando para ele. E o olhar dela de tanta paixão e ternura, e né, eu vejo muita ternura também no Justin Bieber. Eu acho que é um rapaz que tem, desde quando ele é muito novo, né, ele fala de um jeito terno. Às vezes ele fala, nossa, e é diferente, porque eu sempre via ele como uma pessoa arrogante, porque em muitos momentos ele demonstrou arrogância, né? Mas se você pegar no geral, assim, que o pessoal tá trazendo hoje, realmente em muitos momentos ele mostra uma ternura, uma busca pelas pessoas, assim. É muito interessante isso. Dizem que também a Marilyn Monroe era uma mulher muito térnua, era uma mulher de um amor pelas pessoas muito grandes, e ela era muito vulnerável por causa disso. Então ela aceitou fazer muitos trabalhos, não porque ela queria, mas porque ela não conseguia dizer não. Né? Então a gente pode ver que a mulher, quando ela, infelizmente, na sociedade, precisa ter muitas vezes esse pulso firme que a gente não quer ter, né? Mas que a gente precisa ter às vezes, de dizer não, aqui é o meu limite, eu não vou ultrapassar. E é perigoso dizer não para os homens, né? Então, enfim, eu acho que a gente chegou nesse limite agora da filosofia. E quando eu sentir no meu coração, eu vou fazendo, gente. Desculpem a minha indisciplina de horários, e de frequência, mas infelizmente eu trabalho dessa maneira. Eu vou tentar melhorar, né, quando eu estiver trabalhando. Mas é isso aí. Até mais, e em breve a gente volta com mais informações da filosofias espirituais. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. E tchau, tchau. Fiquem na paz.